Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Nesta sexta-feira, 5 de abril de 2019. Agora são 5 horas e 3 minutinhos e a temperatura é de 24 graus. E hoje é comemorado o Dia do Propagandista Farmacêutico, também o Dia das Telecomunicações e o Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção. E já enviamos os nossos parabéns para todos os aniversariantes desta sexta-feira, 5 de abril de 2019. E dos assuntos de hoje, teremos Papo em Família. Fiquem ligados que o assunto hoje é sobre alimentação e também outras informações. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei com você de segunda a sexta-feira aqui na sua Tchê Alegrete, das 5 até as 6 horas da tarde. Lembrando que Cidade Rural está para a ESCO GD Tecnologia em Energia, trabalha com eficiência energética, gestão de energia, energias renováveis, projetos elétricos. Quem quiser saber um pouco mais sobre como é que funciona este segmento, se pode utilizar em sua casa, em sua residência, no seu local de trabalho, enfim, é só conversar com os técnicos. Seu endereço comercial fica lá nas dependências do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, ou é só ligar para o telefone 3427-0715. Cidade Rural também está para Desinchou, um chá com um mix de 10 ervas 100% naturais, que auxiliam aí, indicado para diminuir o inchaço do corpo, desintoxicar, emagrecer, nos dá mais energia, traz mais saúde e também bem-estar. Desinchou está à venda na loja Mais Natural Alegrete, em cápsulas e também em sachês. 5 horas e 5 minutinhos, vamos com as cotações agropecuárias. Mantovani Beuc, que me acompanha na técnica deste programa. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $9,06 por bushel, com elevação de 7 cents. Mercado físico, saca de 60 quilos, Ibirubá R$ 70. Em Júlio de Castilho, R$ 69,50. Santa Rosa e 3 de maio, 68. Panambi, Tupacirita e Chapada, R$ 69,00. Espumoso, Itapejara, R$ 70,00 a saca de 60 quilos. Arroz. Semana com preços variando para o arroz entre a mínima de R$ 37 e máxima de R$ 42,00 pagos ao produtor. Em Pelotas, produto posto, R$ 43,00 a saca de 50 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Ibirubá R$ 30,50, Júlio de Castilhos 31, Santa Rosa e 3 de maio R$ 30,00, Panambi e Chapada R$ 31,00 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Rio Grande do Sul, boi para abate quilo vivo, comercializado essa semana entre R$ 5,00 e R$ 5,50. Média semanal na Praça do Alegrete, R$ 5,10. Em São Borja, R$ 5,20. Lagoa Vermelha, R$ 5,50. Bagé e Santana do Livramento, R$ 5,10 o quilo. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, em Chapada e Panambi 42, em Santa Rosa e 3 de maio R$ 43,00 a saca de 60 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Seguimos aqui no Cidade Rural, agora são 5 horas e 7 minutinhos. Lembrando o que nós teremos neste final de semana, né? Nós temos aí no domingo, tem um convite aí da Prefeitura de Alegrete junto ao SESC, onde vai ter um evento lá nas dependências do SESC, então dá para se organizar a partir das 5 horas da tarde. Vai ser um happy hour com a entrega dos CD e DVD gravados durante a final do Festival Alegretense da Canção do ano passado, 2018. Vai ser, também tem com a participação da Associação Amigos do FAC, a FAC,
que fará a distribuição aos músicos participantes. Também vai ocorrer o lançamento do 16º FAC, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de junho, agora sendo pelo segundo ano um evento paralelo à Feira do Livro de Alegrete. Então, 15 e 16 de julho, teremos aí a 16ª edição do FAC. E também lá no Sesc, fica ali na Rua dos Andradas 71, vai haver comercialização de cervejas artesanais, petiscos e também drinks coloridos. Então, quem não tinha uma programação, agora tem, bem bacana, ali no Sesc, no próximo domingo, a partir das 5 horas da tarde. Vamos com mais informações aqui na sua Tchê Alegrete, nesse seu vespertino, das 5 até as 6 horas da tarde. Estudo aponta que profissões simples serão mecanizadas até 2046. Vamos saber quais são essas profissões que serão mecanizadas. Buscar o conhecimento e se qualificar é a ordem para não entrar no grupo de 13 milhões de brasileiros desempregados. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério da Economia reforçou ainda mais essa tendência. Segundo a pesquisa, muitas profissões mais simples vão deixar de existir devido ao avanço da tecnologia. Ocupações como montador de aeronaves, seringueiro, call center e cobrador de ônibus serão substituídas por máquinas que fazem o mesmo serviço. O diretor adjunto do IPEA, Bruno César Araújo, explica o que são as chamadas Job Zones. Essas Job Zones elas são baseadas na exigência de qualificação técnica e a complexidade de cada trabalho. Então, por exemplo, o trabalho de um técnico administrativo, ele é mais geral do que um trabalho de um médico, por exemplo. Então, essas job zones, essas ocupações que estão em zonas de trabalho mais simples, elas sim tendem a ser mais sujeitas aí à automação. O diretor projeta que outras profissões vão surgir no futuro, mas serão ocupadas somente por quem se qualificar. Por isso, é interessante investir em conhecimentos que permitam trabalhar em mais de uma profissão. Bruno César alerta para os riscos que mesmo os empregados qualificados correm. Ou você se especializa demais numa coisa que você tem uma certa reserva de mercado, do tipo assim, só o cara faz alguma coisa muito específica. Então, de alguma forma, você garante um certo nicho. Essa estratégia ela pode ser interessante, mas ela também embute um certo perigo, porque pode ser que aquilo que você se especializou não seja mais necessário, né? A projeção é que a extinção das profissões mais operacionais ocorra até 2046. Bruno César acredita também que o preço das máquinas não vai influenciar no processo. À medida que vão sendo mais utilizadas, o preço tende a diminuir. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Obrigada ao René Almeida. A gente tem que estar sempre ligado com relação a isso. As coisas vão passando e a gente sabe que com o decorrer dos tempos, antes tínhamos o telefone, agora nós temos o telefone celular, o telefone fixo, que eu digo, nós temos o telefone celular e a tecnologia vai avançando e a gente tem que estar sempre em constante estudo. Então, a gente sempre fala da questão que Alegrete tem 7 universidades, tem vários cursos profissionalizantes, então tem que estar sempre atento para não ficar obsoleto com relação a isso. 5 horas e 12 minutinhos, vamos com mais informações. Importante, no dia 2 de abril foi lembrado, como a gente fala, sobre a conscientização sobre o autismo, da gente saber que existe, está no nosso meio. Segundo, terça-feira eu recebi aqui no estúdio a Ana Brasil e também a Cristina, lá da PAI, Ana Brasil, presidente do GAP. E temos aí mais de 100 crianças, pelo que elas levantaram, pessoas, de crianças a adultos. Só lá na PAI, a Cristina disse que fez um levantamento, tem mais de 40. Então, a gente tem que estar consciente disso tudo, que são pessoas que estão no nosso meio, e que temos que ter respeito e saber de como lidar com todos, principalmente com a família. Então, vale lembrar que dados apontam que 1 em cada 160 crianças
tem autismo no Brasil? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças é autista no Brasil. Para a lei brasileira, desde 2012, a pessoa com autismo é considerada um indivíduo com deficiência. Renata Bonotto, linguista especialista em autismo, explica essa abordagem. Primeiro de tudo, tem a ver com atender a essa população especificamente. E enquanto pessoa com deficiência, é a luta contra a exclusão, ou a luta contra ser segregada, ou não ser respeitada em sua individualidade, em sua capacidade, em seus direitos. Então, em termos de política pública, é importante considerar a pessoa autista detentora de direitos como qualquer outro cidadão. A pessoa com autismo tem necessidades diferenciadas. O governo federal é responsável por diversas políticas públicas de inclusão na área da saúde, educação e acessibilidade. A eficácia dessas políticas está diretamente associada ao desenvolvimento do autista, afirma Renata. A gente sabe que muito não está sendo feito, Então, muitas pessoas estão mesmo excluídas. Muitas crianças recebem o diagnóstico muito tarde, ou mesmo quando elas recebem o diagnóstico, não necessariamente elas conseguem acessar serviços de saúde adequados que possam favorecer ao desenvolvimento das suas habilidades e potencialidades. E é claro que isso vai ter um impacto em toda a vida da pessoa, até, por exemplo, a vida adulta. Este boletim está disponível em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Andiele Silveira. Obrigada pela informação, Andiele. Então, quem quiser saber mais informações pode pesquisar. E a gente vai estar sempre aqui falando sobre este assunto, sempre que necessário, e não só nesse dia 2 de abril, que marca essa conscientização, como tem que ser lembrado nos 364 dias do ano subsequente. Agora são 5h16. Vamos com mais informações. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos Papo em Família, e o assunto hoje é sobre alimentação. Vamos falar sobre agora a questão de economia. Empresas investem em análise competitiva e isso vem ajudando a se alavancar no mercado. Uma análise competitiva é um processo formal para avaliar o que estão fazendo os concorrentes. No mercado atual, com os consumidores cada vez mais exigentes, empresas de diferentes segmentos estão investindo nesta área em busca de evolução. Fábio Portugal, membro da Comissão de Inteligência de Mercado da Confederação das Seguradoras e especialista de integração da Prudential do Brasil, destaca como a análise competitiva tem sido importante para os consumidores do mercado de seguros. Quando as seguradoras olham para o mercado em profundidade, tomam ações baseadas nessas informações, elas conseguem oferecer seguro cada vez mais de acordo com a necessidade do cliente, E acho que um dos pontos importantes também é se manter perene no setor. Como é uma relação de longo prazo, muitas das vezes com o segurado, se manter perene passa a ser fundamental. Para saber mais sobre o mercado de seguros, acesse o site da Confederação, que é o cnseg.org.br. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Obrigada, João. Vamos com mais informações na tarde desta sexta-feira. Vamos finalizando a semana. O tempo está nublado, está feio, né, Mantovani Belco? Amanheceu bem friozinho hoje, bastante chuva em toda a região. Vamos falar sobre educação e se alertar aí para a questão dos diplomas falsos. Com uma simples pesquisa na internet é possível identificar sites que oferecem diplomas de forma rápida e diversas notícias sobre ações da polícia e do Ministério Público contra a disseminação de diplomas falsos no país. O problema foi apresentado durante reunião dos Conselhos de Farmácia em Brasília. Como alertou a coordenadora da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácias, Ilamar Costa, muitos documentos irregulares são fornecidos por instituições de graduação na modalidade de ensino à distância, EAD, não credenciadas pelo Ministério da Educação.
ou que até mesmo foram extintas. A situação é verificada em várias regiões do país, especialmente em cursos como administração, enfermagem e educação física, questão que preocupa também o setor farmacêutico, no qual o número de cursos EAD tem crescido. E isso é importante porque é um prejuízo muito grande, não só para o aluno, como também os conselhos, se registrarem essas situações ilegais por desconhecimento, eles se tornam cúmplices. O Conselho Federal de Farmácia prepara documento para orientar os conselhos regionais para a verificação dessas irregularidades na autenticação dos diplomas. É o que afirma o presidente da entidade, Walter da Silva Jorge João. Nossas comissões já começam a trabalhar nesse sentido e vamos disponibilizar então esse protocolo, quer dizer, o que deve ser apreciado no diploma por parte de cada Conselho Regional de Farmácia no momento de ir buscar a autenticação deles, seja bem trabalhada por cada Conselho Regional de Farmácia, dificultando assim que sejam acatados ou autenticados ou reconhecidos qualquer diploma falso. É possível verificar se a instituição está credenciada para oferecer o curso na modalidade à distância no sistema EMEC do Ministério da Educação. Na página emec.mec.gov.br, faça a busca em consulta avançada. Se a instituição não tiver credenciada, não aparece na busca. Se ela for credenciada somente para a modalidade presencial e oferece EAD, também é considerada irregular. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. Que coisa, né? A gente tem que estar sempre atento, né? Tu acha que é uma coisa e é outra, tá louco. Mas vamos continuando aqui. Grupo questiona e alteração na eleição de conselheiros tutelares. Este é um ano de eleição aqui. A Alegrete deve estar próximo. Não sei se é em maio, tu recorda? Ou agosto, né? Uma coisa assim, Mantovani. Que é a eleição para os conselheiros, não lembro agora. Mas é este ano ainda. A Comissão Permanente da Infância e da Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH, publicou nota contrária à aprovação do projeto de lei número 1783 de 2019, que altera as regras das eleições dos conselhos tutelares em todo o país. O GNDH é vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios e da União, o CNPG. A nota divulgada nesta quarta-feira, 3 de março, pede que os membros do Senado Federal permitam uma discussão aprofundada do projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados, ouvindo outros órgãos e instituições. O projeto de lei altera o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a reeleição ilimitada de conselheiros tutelares. Atualmente, a legislação prevê mandato de 4 anos, com a possibilidade de apenas uma reeleição. O GNDH observa que a próxima eleição dos conselhos tutelares de todo o país está marcada para o dia 6 de outubro de 2019. Atendendo à determinação do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os processos eleitorais já foram iniciados, pois devem cumprir uma antecedência mínima de 6 meses. Dessa forma, uma alteração neste momento não poderia retroagir para alcançar os editais já lançados. O documento destaca a necessidade de regulamentação e valorização da função de membro do Conselho Tutelar, propondo um debate mais amplo. O GNDH lembra que um anteprojeto da Lei Orgânica Nacional do Conselho Tutelar já está em tramitação no âmbito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Caso a alteração do ECA seja aprovada, o GNDH pede que seja incluído dispositivo que determine sua validade somente para o próximo processo de escolha, que deverá acontecer em 2023. Agência Rádio Web, de São Luís, Rodrigo Freitas. Cidade Rural, agora são 5 horas e 21 minutinhos. Vamos falar sobre saúde, quem sofre de fibromialgia. Vamos saber mais sobre essa doença, né, que provoca aí dores no nosso corpo. Quem tem sabe o que acontece. Eu não
sei dizer para você, num dia que eu não amanhecesse sem dor. Todo dia uma coisa dói, todo dia uma coisa incomoda. Esse é o relato de quem há 7 anos foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença que não tem cura e provoca dores em todo o corpo. As pessoas sentem também fadiga, cansaço extremo, falta de energia, alteração constante de humor e podem ter depressão. A brasiliense Célia da Silva Araújo, de 51 anos, conta que ao menos durante 5 anos sofreu com sintomas sem receber diagnóstico. Eu sentia dores nos braços, aí eu ia no ortopedista. Estava tomando remédio, fazia fisioterapia, fazia acupuntura, fazia um monte de coisa e melhorava, mas depois voltava tudo de novo, doía tudo, eu não sabia por que doía. De acordo com a presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília, Isadora Jochins, o diagnóstico da fibromialgia é um desafio porque não existem exames que detectem a síndrome. A fibromialgia ela é um diagnóstico de exclusão. Então você tem que excluir outras causas hormonais, causas psiquiátricas, né, que levem a sensibilidade à dor. Então o desafio é porque é uma doença que o diagnóstico ele é clínico. Você não tem exame que comprove isso. A médica ressalta que a doença afeta a qualidade de vida das pessoas. Por isso é importante iniciar o tratamento o quanto antes. Além de ter essa alteração do humor, que pode ter depressão, né, sintomas de tristeza, de labilidade emocional, o sono também é prejudicado. Então a pessoa tem um sono que não é reparador. Então acorda pela manhã já cansado, como se não tivesse dormido. E falta energia para fazer as atividades do dia a dia. A recomendação para quem sente dores crônicas é procurar um médico reumatologista para verificar os sintomas. O tratamento da fibromialgia é feito com medicamentos e de forma multidisciplinar, com o acompanhamento de profissionais de diversas áreas, como reumatologistas, psiquiatras, fisioterapeutas e educadores físicos. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. Obrigada, Larissa Mantovan. Essas informações são sempre importantes para a gente ficar alerta, né? E qualquer coisa, procurar aí os postos de saúde. Lembrando que na próxima semana, quarta-feira, dia 10, inicia a campanha de vacinação contra a influenza. Então, pais e mães responsáveis pelas suas crianças, adolescentes, devem se informar nos postos de saúde, né, que tem os prazos para serem levados, e depois começa na sequência para os idosos, os profissionais da saúde e também da educação. Então, só se informar nos ESFs. Vamos com mais informações, Mantovani Beuc, aqui nessa sexta-feira, 5 de abril. Memórias do teatro serão lembradas. Uma das missões da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, é de preservar a memória do Teatro Nacional. Pesquisa pelos acervos digitais da instituição, que é vinculada ao Ministério da Cidadania, permite encontrar raridades como fotos autografadas de Astro no começo do século XX, cartas, documentos e áudios preciosos. Ao se vasculhar os arquivos, é possível, por exemplo, ouvir um depoimento histórico de Nelson Rodrigues, maior e mais importante dramaturgo do país. E eu devo muito ao folhetim, inclusive minhas peças têm muito de folhetinesco. E eu ainda não é nada. Dostoiévski tem coisa, cenas de novela da Rádio Nacional. Quando, por exemplo, Raskolnikov se ajoelha aos pés de Sônia e declara: não foi diante de ti que eu me ajoelhei, mas diante de todo o sofrimento humano. Isso é novela da Rádio Nacional, sem prejuízo nenhum para Dostoiévski, sem prejuízo nenhum para o Crime e Castigo, e de uma beleza absoluta, porque o folhetim não tem nada, não deve nada a nada. Ele pode ser bonito, pode ser formidável, pode ser poético. A atriz Tônia Carreiro também é destaque no acervo da Funarte. Tônia doou sua coleção particular à Fundação no início da década de 80, quando estava no auge da carreira. Já tinha me catalogado como atrizinha de comédia. Aí eu fiz Profundo do Mar Azul, fiz muito mal, porque era uma atriz inglesa, com 35 anos, eu tinha uns 29, tive que fazer umas olheiras falsas, bom tempo. Mas eu senti que a plateia vinha comigo e que eu era predisposta às lágrimas.
com uma facilidade que até hoje sou. Então eu reparei que eu não chorei na infância quase. Eu não chorei na vida quase. Eu resolvi ser mulher forte. Fácil de ser acessado, o acervo digital da Funarte traz ainda preciosidades da transição do teatro brasileiro para a modernidade, entre as décadas de 30 e 40, como material precioso de Madame Henriette Morrinot, atriz francesa que se radicou no Brasil e foi uma das primeiras diretoras em exercício no país. Em áudio, ela fala da dificuldade para uma mulher e mãe ser atriz no Brasil. Eu vou dizer uma coisa muito sincera. Eu acho que uma atriz nunca deveria casar e ter filhos. É muito difícil ser mãe e atriz. E houve uma época na minha vida, quando eu dizia ainda há pouco que eu trabalhava 12, 14 horas por dia, que eu encontrava a minha filha somente no domingo. Era uma menina que naturalmente não recebeu de mim tudo que tinha que receber. Não materialmente, claro, não lhe faltava nada, mas calor humano. Para saber mais sobre a coleção do projeto Brasil Memória das Artes, com fotos, arquivos sonoros, textos e documentos, acesse o site da Secretaria Especial da Cultura, em cultura.gov.br. Reportagem de Sérgio Maggio. Obrigada ao Sérgio Maggio. Agora são 5 horas e 28 minutinhos. Você está ouvindo Cidade Rural nessa sexta-feira, 5 de abril de 2019. Mantovani Beuc, vamos ao nosso break. Já retornamos com Papo em Família. O que move seus sonhos? Um carro novo? Aquela viagem para Paris? Investir na sua empresa? Ou economizar para ter uma aposentadoria perfeita? Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Economize na sua fatura de energia e conquiste seus sonhos. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395, Sala T17. Agora você vai ficar ainda mais ligado. Anota aí o nosso WhatsApp. 999-58-2202. 999-58-2202. Participe, peça sua música. Participe de nossos programas. A rádio que tem o seu ritmo. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Rádio Alegrete. Gente, dia 1º de abril tem reajuste anual nos preços dos medicamentos. E não é mentira não, viu? Mas aqui nas farmácias São João, o pessoal é tão maravilhoso que não vai reajustar nada até o dia 15. Isso mesmo, 15 de abril. Tudo isso pensando em você e na sua família. Então, tá esperando o quê para vir para São João? Rede de Farmácias São João. Nessa eu confio e recomendo. Agora o Mundo Real tem 2 lojas na Rua Barão do Cerro Largo. Uma das lojas você encontra tudo por R$10. Uma variedade em utilidades domésticas, brinquedos, quadros, cuias e relógios. Confira também uma variedade em roupas masculinas, femininas e infantil. Mundo Real é 10. Atenção, Alegrete! Chegou o dia do Festival Kids no Circo Pantanal! Hoje, às 8h30 da noite. E aí, a Patrulha Canina, as aventuras de Ladybug, as bonecas LOL Surprise e os PJ Masks, os heróis de pijamas. Últimos dias nesta cidade, últimos espetáculos, últimos espetáculos, últimos dias do circo nesta cidade. Atenção para as ofertas da Casa de Carne Santo Antônio, válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Linguiça mista picante de primeira, 15,99 kg. Bife de fígado batido e sem pele, 8,99 kg. Coxa e sobrecoxa sem dorso congelada, 5,99 kg. Coração bovino, 3,99 kg. Cerveja Budweiser, latão 473 ml, 13,69. Beba com moderação. Avenida Cis Brasil, 869. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Os números assustam. 70% dos homicídios contra as mulheres são cometidos pelos seus companheiros. A denúncia ainda é a melhor forma de evitar essa tragédia familiar. As ameaças e agressões devem ser denunciadas o quanto antes. Não tema e nem se cale. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e defenda sua integridade física. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Sinta-se linda e saudável com Desenchou. Desenchou atua na redução de peso e medidas, proporciona mais saúde, disposição e bem-estar. Desenchou 100% natural, promove a saciedade, é diurético, termogênico natural, ainda acelera o metabolismo, diminui a ansiedade, desintoxica o organismo. Desenchou é antioxidante, aumenta a autoestima, coloque mais qualidade em sua vida. Desenchou cápsulas e chá você encontra no site e em vários pontos de venda. Nesta Páscoa tem promoção na Rede Vivo, che! Batata inglesa branco, quilo 2,68. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 5,29. Cerveja Skin Pilsen latão 473 ml, 2,39. Beba com moderação. Costela janela bovina resfriado, quilo 15,90. Coração de frango vertigão congelado, quilo 14,70. Coxa e sobrecoxa dorsal congelado, quilo 4,85. Papel higiênico doble folha dupla neutro 30 metros com 4 rolos, 13,99. Che, achei um ovo do tamanho do licurgo, bem pequenininho e um grandão pra mim, né, che? O que move seus sonhos? Um carro novo? Aquela viagem para Paris? Investir na sua empresa? Ou economizar para ter uma aposentadoria perfeita? Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Economize na sua fatura de energia e conquiste seus sonhos. ESCO GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395, Sala T17. A Caal Centro Comercial divide-se em peças agrícolas, tintas e ferragens, pneus e veterinária. São 20 mil itens, da semeadeira ou objeto de decoração, do parafuso à furadeira, da ração do cão à vacina do rebanho, do pneu do carro ao pneu do caminhão. Mas são 20 mil itens, só vindo aqui para conhecer. Caal Centro Comercial, tudo o que você precisa, um único lugar. Liberdade pede jeans, Liberdade pede América. Calça jeans feminina R$ 49,90. Calça jeans masculina R$ 39,90. Calça jeans feminina R$ 59,90. Calça jeans Max Denim R$ 79,90. Calça jeans masculina R$ 59,90. Calça jeans masculina R$ 49,90. Em 8 vezes fixas com o primeiro pagamento para 60 dias. Vem correndo para América aproveitar. América, seu estilo, seu lugar. Cidade Rural, agora são 5 horas e 36 minutinhos. Você está. Agora nós vamos entrar no Papo em Família. A temperatura é de 24 graus. Está aqui comigo no estúdio a doutora Marilene Campagnolo. Também está presente a Vanessa Martins, ela que é presidente da Mães da ANEL. E hoje o assunto é sobre a alimentação, né, doutora? Desde segunda-feira que eu estou dizendo para os pais, mães e responsáveis ficarem atentos que este assunto é extremamente importante, principalmente para os filhos e nós adultos também, que está ocorrendo mais a essas questões de ser intolerante à lactose, intolerante ao glúten e também chegar a pessoa a ser celíaca. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Acho que é um assunto extremamente importante, sempre que nós vamos falar de alimentação. E quando a gente fala de alimentação, a gente chama muito a atenção da importância dos primeiros 1000 dias, né, que vai ser tipo uma formação desse organismo da criança, e os 1000 dias começam desde a fecundação até o momento dos 2 anos, né, que é o período de maior importância de cuidado na alimentação. E esses cuidados na alimentação, se são os 1000 dias, a importância começa na fecundação, significa que a gestante
é o primeiro ponto de partida onde esses cuidados devem ser observados, né? A gestante tem que ter uma alimentação adequada, a gestante tem que evitar o excesso de peso, a má alimentação, já para passar os nutrientes adequados para o seu bebê, para que essa criança já nasça em condições de desenvolvimento adequado e, a partir daí, com aleitamento materno, fortaleça essa alimentação e, após isso, a introdução dos alimentos, né, que devem ser feitos com orientação e, principalmente, com cuidado. E aí a gente chama atenção, assim, que é o que nós vamos conversar hoje, sobre os quadros de alergia à proteína animal, intolerância à lactose, né, uma série de situações clínicas que causam muito transtorno para o bebê, não afetam tanto o desenvolvimento da criança, a criança tem um desenvolvimento adequado, mas cria uma situação de estresse familiar muito grande, porque os sintomas dessas patologias que a gente chama são principalmente cólica, né? E as crianças têm choro acentuado, são bebês que são muito irritadiços, que têm crises de choro, que muitas vezes os pais vão parar na emergência em decorrência do quadro de dor, e muitas vezes também associado à diarreia, né? Aquelas crianças que têm várias evacuações amolecidas, regurgitações muito frequentes, regurgitam muito, vomitam muito, e nas avaliações com o pediatra, esses bebês têm um ganho de peso adequado, eles não têm problemas maiores no desenvolvimento pondero-estatural. Mas são situações que deixam a família muito estressada e que muitas vezes as crianças até são levadas várias vezes ao médico até se fechar esse diagnóstico. E o que é importante a gente salientar? Alergia à proteína do leite de vaca. Esse é a principal entidade que dá esses sintomas nos bebês nos primeiros meses. Geralmente são aqueles bebês que começam com cólica a partir da 2ª semana de vida e acentua muito, e essa criança chora muito frequente, né? E pode estar recebendo só leite materno, assim como pode estar recebendo leite materno com algum complemento de leite maternizado, que é o ideal de se dar caso precise de suplemento, e que é muito comum a criança começar na 2ª semana, além da cólica, às vezes diarreia, e depois de algum tempo pode aparecer até sangue nas fezes, que aí é que vem o pânico maior ao redor da situação familiar. Sai raias de sangue, né? E a gente, ao examinar, ao ver essa criança, é um bebê que está super bem, não tem sinal de doente, é um bebê ativo, é um bebê que mama bem, que suga bem, que está numa boa atividade, mas que tem um incômodo muito grande, né? E que não é normal sair sangue nas fezes. Do que decorre isso? Se a criança estiver recebendo leite materno exclusivo, a alimentação da mãe, a única coisa que pode afetar e que dá alguma alteração é o leite. Leite e derivados de leite, que pode fazer uma sensibilização dessa criança e ter os sinais, as manifestações da alergia à proteína do leite. Se a criança estiver recebendo um leite maternizado associado, que tem o mínimo de proteína animal, também pode acontecer. E se inadvertidamente ou por não orientação essa criança estiver recebendo leite de vaca mesmo, de vaca, mais sério ainda pode ser essa manifestação. E por quê? Porque a gente sabe assim, ó, a gente mora na fronteira, a gente sabe que nós temos um hábito muito peculiar de dar leite de vaca para as crianças. Mas a gente tem que chamar atenção e tem que orientar os pais que o leite de vaca não é um leite adequado para a criança, pelo menos nos primeiros 2 anos de vida. E isso está bem já estabelecido em todas as orientações pelos gastropediatras, que são responsáveis pelas orientações
de alimentação desde o recém-nascido até a criança. Por quê? Porque a gente sabe que o leite de vaca ele é feito para o terneirinho. O terneiro ele tem no mínimo 3 estômagos para digerir a proteína do leite de vaca, que se for comparado ao leite materno, ela deve ser umas 10 vezes maior. E se for comparado aos leites maternizados, ela é pelo menos umas 5, 6 vezes maior. Porque a proteína, para ser absorvida no nosso intestino, ela tem que ser bem pequenininha. O leite materno é o ideal, é aqui praticamente não precisa nada para absorver. Os leites maternizados, eles são trabalhados na indústria para que essa proteína seja o menor possível, mesmo assim ela não é igual ao leite materno, para que essa absorção seja facilitada. Já o leite de vaca, com essa proteína enorme, e por isso o terneiro tem 3 estômagos, porque ela vai se quebrando, até chegar o momento de absorver. Se a gente dá para as crianças, o que acontece? Nós temos um estômago, e um estômago pequeno, de um recém-nascido, ela não vai ser desdobrada, quebrada, ela vai chegar no intestino de um tamanho muito maior, vai agredir aquela mucosa intestinal, vai fazer com que possa ter microsangramentos, aumentando o risco de anemia dessa criança, e vai fazer também com que a mucosa do intestino fique mais aberta, com risco de entrar outras substâncias e aumentar o risco de alergia. E ainda sem falar que o leite de vaca, essa proteína, é para criar músculo, porque a gente sabe que um terneirinho, por exemplo, quando chega a 1 ano, ele tem 3, 4, 5 vezes o seu peso, né? Ele nasce com 100 quilos, vamos dizer, e está com 500. E uma criança tem um peso que nasce com 3 quilos e está com 10 quilos. Então, assim, ó, é para desenvolvimento muscular e não também para desenvolvimento de cérebro, porque a criança precisa da proteína para o desenvolvimento neurológico, que é o ponto mais importante, que é no primeiro ano de vida. Então, esse tipo de proteína é extremamente importante e faz a diferença para as crianças. Olha só, doutora, só para... agora estava pensando que a senhora está falando de informação importante que eu não tinha, porque a gente, né, voltando àquilo... mas como é que nós somos criados com leite de vaca? E estamos aqui bem lindos e faceiros. Estamos aqui bem lindos. É o que a gente escuta sempre. Só que assim, por isso a medicina evolui, né? Vamos dizer que na nossa época não se soubesse tudo isso, ou os nossos pais não tivessem essa informação. Eu acho que não se sabia, os pais não tinham essa informação. Não tinham essa informação, com certeza. As coisas mudaram. Veja bem, hoje, né, um animal desse, uma vaca, enfim, né, ela é criada de uma outra forma. Exatamente. Antes as coisas eram mais naturais. Exatamente. Né, era tudo dali, assim como a fruta. É tudo muito diferente. Exatamente. E agora as coisas mudaram. Então, essa informação eu não tinha. Porque a gente sempre fala, fui criado com leite de vaca e estou aqui. Mas eu não sei o problema que eu devo ter com relação a isso. E assim, não quer dizer, vamos dizer, que todo mundo vai ter essa manifestação alérgica, mas tu está expondo o teu bebê numa fase extremamente importante, e que isso foi muito estudado, a questão dos 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias, que é da fecundação aos 2 anos, a alimentos que pode modificar todo o organismo dele, todo o microbioma que a gente chama, né, que hoje é uma coisa que se estuda muito, que é a nossa flora bacteriana, nosso intestino, para que isso a gente possa ter proveito e evitar doenças no futuro. Porque, na verdade, hoje, assim, o que eu vejo? Eu tenho 25 anos de pediatria. Eu vejo que eu era uma pediatra quando eu saí da minha formação, e hoje eu sou outra pediatra completamente diferente, porque as coisas evoluíram muito. A gente vai para os congressos todos os anos, tem muitas informações, muitas coisas, que é o que é bonito da pediatria, que é assim, é eu orientar os pais para ter crianças saudáveis, que vão ser adultos saudáveis e que vão ter uma melhor qualidade de vida na terceira idade. O pensamento hoje é
Se eu tenho hoje um paciente de 60, 70, 80 anos que toma 10, 8 medicamentos, 5 medicamentos, o pensamento com essa ideia do cuidado na alimentação, do cuidado com o seu organismo desde novo, é que quando eu chegar, essas crianças com 70, 80 anos, talvez nem estejam tomando medicações, talvez nem sejam o número de diabetes que tem hoje, não tenhamos o número de hipertensos que temos hoje, ou estejam tomando um medicamento. Olha a diferença da qualidade de vida, né? Então, isso que é a finalidade, por isso a importância da orientação. Porque, às vezes, parece assim, mas todo mundo tomou e não teve problema. Sim, mas olha os nossos pacientes hoje da terceira idade, olha a qualidade de vida, né? É isso que a gente quer comparar e, de repente, modificar para o futuro. Não é uma coisa assim, a mãe às vezes diz assim, doutor, eu vou lhe contar uma coisa, eu dei, e não deu nada. Sim, mas eu não estou esperando que dê alguma coisa agora. Eu não acho que ele vai ficar doente se tu fizer isso. Mas não é um hábito saudável e já foi estudado e demonstrado que isso pode causar alterações. E aquelas crianças que têm alergia à proteína do leite, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que orientar a mãe, tem que fazer uma dieta sem leite, né? A mãe recebe orientação, porque tem muitos alimentos que têm leite disfarçado, sabe? Às vezes, assim, lactulose, proteína do leite, indícios de leite, é mínima coisa nas embalagens, né? E não é fácil fazer dieta sem leite, porque tu tem que cuidar o bolo, o pão, tu tem que cuidar a bolachinha, tu tem que cuidar uma pizza, né, que vai um queijo, tu tem que cuidar uma lasanha, que vai um molho branco. Às vezes tu nem te dá conta e tu fica focada no leite, né? E se a criança ainda tiver com uma alimentação suplementar, a gente tem que usar fórmulas que são praticamente consideradas como se fossem medicamentos, que são até fornecidas pelo Estado, que são fórmulas de hidrolisados proteicos, aonde se quebra toda essa proteína para não ter risco de dar alergia e sensibilizar a criança e não dar os sintomas. Não é uma patologia assim, que vai perdurar, são poucos aqueles que vão ter sintomas, por exemplo, até próximo de um ano, a maioria tem uma resolução, a gente consegue introduzir os alimentos com 6 meses, né? Mas que precisa de cuidado, precisa de orientação, que é extremamente importante. E tem uma coisa importante, que às vezes as mães confundem. Quando a gente fala alergia à proteína do leite de vaca, a gente não está falando de intolerância à lactose. São duas situações completamente diferentes e que tem muita confusão. Aí as mães, estou fazendo a dieta. Que leite tu está tomando? Não, eu estou tomando leite sem lactose. Leite sem lactose é leite, não tem nada a ver. Alergia à proteína do leite é completamente diferente de intolerância à lactose. É uma alergia à proteína animal que está naquele leite. Intolerância à lactose, a lactose é um açúcar que o nosso organismo absorve e que precisa de lactase, que é uma enzima, para ser absorvida. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho menos enzima para absorver e sobra o açúcar e por isso eu tenho sintomas. Então, assim, é como se eu tivesse 100 enziminhas de lactase e tenho 150 lactose para absorver. 50 vai sobrar e vai me dar os sintomas. Os sintomas podem ser mal-estar, pode ter a barriga mais inchada, gases, né? Pode ter um pouco de diarreia. Não é usual nas crianças, não é a primeira hipótese diagnóstica. Isso é muito mais comum nos adultos. E aí sim entra uma alimentação sem lactose, né? Um leite sem lactose. E hoje a gente já tem as enzimas de lactase que tu repõe e o adulto pode se alimentar e comer normal. E não tem relação nenhuma com alergia à proteína do leite. Eu acho que isso é extremamente importante porque tem muita confusão nessas situações. Hoje uma aula, tá vendo? Nós bem quietinho ouvindo.
Isso aí causa muito. A gente não sabe o que eu sou intolerante, eu sou celíaco, o que eu dou pro meu filho, a minha sobrinha mesmo. Ela é intolerante à lactose. Então, uma criança que está com 11 anos, desde os 8 anos, então ela teve que reaprender a alimentação dela. Minha irmã é celíaca. Provavelmente a Ana Luísa, né, se não cuidar, cuida, né? Tem ela que cuidar, exatamente, né? Porque ela pode fazer sintomas. Ela tem a dieta dela é rigorosa. Não, e a doença celíaca... Não come nada, assim, que nem te diz, né? Assim, uma coisa importante. A doença celíaca é uma patologia à parte. Porque quem faz um diagnóstico de doença celíaca vai ser doente a vida toda. Vai ter que cuidar da sua alimentação a vida toda, porque senão vai ter sintomas decorrentes da ingesta de glúten. Isso é certo. Por isso já existe lei que faz com que os alimentos sejam identificados, porque tu pode ter manifestações graves em decorrência da ingesta de glúten, quem tem doença celíaca. Intolerância à lactose, tu pode desenvolver em algum momento da tua vida, tu vai ter como controlar, porque hoje existem as enzimas, e tu controla com a tua alimentação. Alergia à proteína do leite é uma coisa limitada. O diagnóstico é na criança, principalmente no primeiro mês de vida, né? E, dependendo da evolução, ao final de 6 meses, às vezes não tem mais sintoma nenhum, né? E há 1 ano a criança está comendo normal. As mães perguntam muito, então ele nunca vai poder tomar leite? Não, mãe, não é essa a evolução que a gente vê desses pacientes. São muito raros os pacientes que chegam a 1 ano, por exemplo, sem poder comer um negrinho, comer alguma coisa. Mas, para isso, eu tenho que fazer o cuidado certo, justamente para mim não deixar essa criança com um quadro de sensibilização tão grave que essa doença possa ficar mais acentuada para frente. Claro. Doutora Marilene, vamos retornar esse assunto até para trazer uma nutricionista para dar uma dica de dieta, enfim, do que dá para os pequenos, né? Que às vezes as mães ficam, o que eu dou? Não está comendo nada, principalmente para quem não toma leite, né? Dá um suco, dá um café. Coisa já marco com a Luana para vir. Só dá que um pãozinho. Esses pacientes, eles têm que ter acompanhamento com o pediatra sempre. Na verdade, todas as crianças no primeiro ano de vida têm que ter consultas de puericultura. É aí que tu vai suspeitar, aí que tu vai fazer o diagnóstico e vai conduzir adequadamente e orientar essas famílias, né? Claro. Vou agradecer a presença de vocês. Cíntia, Vanessa. Só eu quero parabenizar a doutora novamente, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Deus abençoe, que ela ia falar. Que Deus abençoe muito a vida dela, os filhos dela, o esposo dela. Com certeza. E muita alegria para ela. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada sempre mesmo. Aqui conosco. Muito obrigada. Passando essas informações que são tão relevantes para a vida de muitas pessoas, né, Vanessa? 17h55, vamos finalizando essa edição e a semana do seu Cidade Rural. Em instantes nós temos a Ave Maria e depois nós temos aí o programa do seu Neuri. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E eu fico por aqui com Esco GD e Desinchou. Um abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Retorno na segunda. Seu Moisés, é com o senhor. Não, o detalhe é que eu fiquei...
Show da alegria. Show de músicas. Show de emoções. Você está de Alegrete na estação certa. De amor, ela tem um jeito doce de tocar meu corpo que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Ai, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro. Você está com a maior equipe do rádio da fronteira oeste. Alegrete AM 590 kHz. Rede e comunicação. Rádio Rádio Alegrete AM. O tempo inteiro com você. Pontualmente, 18 horas. A oração da Ave Maria. Parábola da fé. Certo homem mendigo entrava todos os dias na igreja, várias vezes por dia, e saía bem rápido. O pároco da igreja indagou: por que o senhor entra na igreja todos os dias e sai bem rápido? Venho orar, seu padre. Rápido assim, o tempo é pouco para orar. Não sei fazer bonitas orações, padre. Minha conversa com Deus é muito rápida. Só digo assim: oi Deus, eu sou o Zé. Logo após essa conversa, o homem foi acidentado. E depois que chegou ao hospital, contagiou a todos com tanta alegria e contentamento que todos aproximavam-se dele. Uma irmã perguntou-lhe qual a causa de tanto contentamento. Ah, irmã, todos os dias um homem vem, senta-se nessa cadeira, olha para mim e diz: oi Zé, eu sou Jesus. Não importa o tamanho da oração, mas a comunhão e a confiança que temos com Deus.
A tia Alegrete passa a apresentar a partir desse horário a oração da Ave Maria desta sexta-feira, 5 de abril de 2019. A oração da Ave Maria para Antônio Ribeiro Barbosa, vô Barbosa, manda rezar com saudade seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares. A oração da Ave Maria para Eduardo Fabiano Acosta, pela passagem de 10 anos de falecimento no último dia 4 de abril. Manda rezar com saudades sua esposa, filhos, netos, bisnetos